Pessoal, bom dia. É 10 horas, então já vamos dar início aqui. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Paulo César Aragão, Dr. Paulo que já esteve conosco no ano passado no nosso simpósio comemorativo de 20 anos do GDEMP aqui em Belo Horizonte e hoje nos dá a graça de sua presença mais uma vez para para contribuir mais uma vez conosco, dessa vez no nosso grupo de estudos, na nossa aula de capital social, conceito, formação e questões problemáticas. Dr. Paulo César Aragão é sócio do Barbosa Musnic Aragão Advogados, um dos nomes mais respeitados do direito societário e do mercado de capitais no Brasil. É autor de dezenas de artigos sobre direito societário e mercado de valores imobiliários. Foi reconhecido com prêmios de destaque como Lifetime Achievement pelo Chambers and Partners Brasil em 2023 e pelo Latin Lawyer em 2020, em reconhecimento à sua contribuição ao longo da carreira. Sua trajetória inclui relevantes posições institucionais, como ex-superintendente jurídico da CVM, membro do Conselho Consultivo e ex-vice-presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, membro do Capital Markets Advisory Committee do IASB, além de ter sido conselheiro, diretor e ex-presidente da Comissão Jurídica da Abrasca. Por fim, é ainda membro da Associação Henri Capitan. Doutor Paulo, é com enorme prazer que nós te recebemos aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que será uma aula inesquecível para o nosso grupo de estudos. E te passo a palavra, fique à vontade, conte conosco. Muito obrigado mais uma vez em nome do GDEMP. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Vocês me escutam bem? Tá, Sim, perfeitamente. ótimo. Bem, eu queria dizer que é uma alegria, um prazer e uma honra, mais uma vez, estar de volta ao GDEMP, não apenas da reunião do ano passado, dos 20 anos do GDEMP, mas também voltando. Eu já estive aí uma palestra, provavelmente há uns 10 anos atrás, ou algo parecido, nem mesmo o arquivo do Outlook volta tão longe. Mas certamente é um prazer participar do GDEMP em Belo Horizonte, uma cidade à qual eu, por razões de família e de trabalho, e o BMA estamos muito próximos. Hoje nós temos um escritório em Belo Horizonte com dois sócios, o João e o Caio Leonardo, que devem estar participando. E é realmente uma grande alegria, especialmente para conversar um tema tão interessante e tão rico quanto capital social. Em primeiro lugar, enfim, cumprimentos também pela dedicação da turma que, num sábado de manhã, se dedica a estudar direito societário. A gente vai conversar sobre capital social e talvez a grande demonstração da relevância do tema seja lembrar uma experiência pessoal no concurso que a CVM fez lá atrás, quando da sua instalação, para o corpo jurídico. Uma das provas, foram várias provas eliminatórias, e num determinado estágio ia ser feita uma prova de redação com consulta livre. Ou seja, cada um de nós poderia levar o que conseguisse carregar em termos de doutrina, jurisprudência, seja lá o que fosse. Naquele tempo não havia ainda internet, então a coisa representava basicamente um esforço físico. Todo mundo foi lá carregando duas malas de livro. E aí o professor Alfredo Lamy, um dos coautores do projeto que se transformou na Lei 6404, aparece lá e diz: todos preparados para questões complexas, etc. Bom dia. O tema da prova é capital social. Os senhores têm 5 horas para falar sobre capital social. E tem uma boa prova. E depois eu fui conversar com ele. Ele disse: professor, eram tantas questões complexas, por que o senhor escolheu capital social? Ele disse: Paulo, uma razão muito simples, porque o sistema todo gira em torno de capital social. Que não, se nós não entendermos a relevância do conceito de capital social,
as suas aplicações e as suas ramificações dentro do sistema da lei das sociedades anônimas, todo o resto se torna de compreensão muito difícil. Isso é verdade. Eu acho que se a gente voltar para começar ao próprio conceito da palavra, todos nós conhecemos a expressão isso é de capital importância. O que de onde vem a palavra capital, em última instância? Vem da palavra latina para cabeça, ou seja, o centro, a parte mais importante de um sistema legal, no sistema do direito societário, a cabeça de todas as normas acaba sendo o capital social. E é em torno dele que gira uma boa parte, se não praticamente todo, o sistema da lei das SA. Uma brincadeira que eu costumo fazer nessa discussão é pedir aos assistentes da palavra para indicarem aleatoriamente 4 ou 5 números entre 1 e 299, que são os artigos da lei das SA, ressalvado essa lei entra em vigor nessa data. Anoto à beira da lousa do quadro negro os 5 números e no final da palestra eu volto bem. Agora vamos testar quantos desses artigos, direto ou indiretamente, dizem respeito a questões vinculadas ao capital social. Nos piores resultados, nós chegamos a 4 entre 5, porque o conceito realmente é central no sistema. E aí, eu acho que a gente tem que começar a analisar o conceito de capital social sobre 2 perspectivas, assim, 2 pontas, digamos assim. De um lado, o conceito a partir do conceito de empresa. O que é uma empresa? Conceitualmente, uma empresa é uma organização de fatores de produção. Esse processo de organização tem se tornado progressivamente mais complexo. Se a gente partir de uma economia agrária ou mesmo de uma economia simplificada, comercial simplificada, nós vamos ver que alguns elementos estarão presentes. O capital financeiro, a mão de obra e, conforme o caso, terra. Numa empresa industrial, isso vai se tornando, no curso do tempo, progressivamente, dizia, mais complexo. Capital, a mão de obra, o equipamento, matéria-prima e, mais modernamente, tecnologia e informação e a propriedade material. Como sabemos, a propriedade intelectual, marcas e patentes e tecnologia de processo. Tudo isso organizado representa a empresa, numa perspectiva econômica, por assim dizer. Ou seja, como é que o processo se desenvolve? A partir de empresa organizada, nós temos o capital, com esse capital, o empresário adquire terra, máquinas, adquire equipamentos, obtém e contrata mão de obra para a produção. E aí a gente entra num ciclo extremamente interessante, ou seja, o capital serve para adquirir matéria-prima, a matéria-prima se transforma em produto acabado, o produto acabado é vendido e se transforma em contas a receber, contas a receber, a seu turno, se transforma, com sorte, em recebimento de dinheiro que serve para comprar matéria-prima e renovando todo esse ciclo. Não por acaso, em finanças se usa o conceito de capital de giro, que é exatamente esse processo de giro, ou seja, dinheiro, capital, matéria-prima, estoque, contas a receber, mais recursos financeiros, e isso tudo se repete. Nós usamos no Brasil a expressão capital de giro, em inglês se usa a expressão working capital, ou seja, aquele capital que a gente informalmente pode dizer que a gente põe para trabalhar.
Ou seja, na perspectiva econômica, o conceito de capital é basicamente o elemento essencial, o elemento seminal, a semente de todo o processo empresarial. Se nós olharmos agora na perspectiva ah, jurídica, nós vamos ver que a empresa se organiza ou vai se organizando progressivamente, até historicamente, através de figuras jurídicas. A economia começa, por assim dizer, a partir do momento em que surge o excedente produtivo. Ou seja, a partir do momento em que alguém, naquela época, no centro da civilização, em que alguém na Europa plantava mais batatas do que efetivamente ia consumir. O que fazia? Simplesmente colocava o excedente produtivo num saco e ia para um mercado trocar por alguém que estava produzindo alguma outra coisa ou estava vendendo alguma ferramenta. Essa fase da economia comercial, desse sistema de trocas, vai se aperfeiçoando, vai se encorpando, por assim dizer, especialmente na fase das grandes navegações, em que você tinha na Europa, vamos pegar, por exemplo, o caso de Veneza, que talvez seja o mais significativo. O que vocês tinham? O que você tinha? Um nobre que tinha lá o seu palácio à beira do grande canal de Veneza e que resolvia, de alguma forma, através disso que ele tinha chegado a esse palácio, participar de um empreendimento de navegação, ou seja, armar um navio, ir até o Oriente para adquirir especiarias e revender com um lucro no que muito mais tarde se transformou na Itália, nos diversos reinos e províncias da Itália. Qual seria a primeira preocupação dele? Ele disse: olha, eu quero participar desse empreendimento, mas com todos esses riscos eu não quero colocar em risco o meu patrimônio pessoal, o meu palácio, consequentemente. E aí você tem o surgimento do conceito de responsabilidade limitada, ou seja, da separação entre a responsabilidade pessoal do empreendedor e a responsabilidade daquele patrimônio vinculado a um determinado empreendimento. Reunindo-se com outros empreendedores, em função da necessidade de capitais, surge a segunda preocupação. E aí, para onde vai o nosso navio? A solução é muito simples, ou seja, vamos decidir isto por maioria. E, finalmente, se um dos muitos empreendedores diz: olha, eu já estou mais idoso, eu quero transferir a minha participação, seja para meus filhos, seja vender essa participação, e de uma forma bem simples. Essa transferibilidade das participações, junto com a limitação da responsabilidade, junto com a decisão por maioria, representam os elementos constitutivos da sociedade anônima, do arcabouço jurídico que é, como o Vivante já disse, o instrumento básico do capitalismo moderno, ou seja, em torno desse capital organizado, desses fatores de produção, da organização empresarial, nós temos, então, o surgimento da sociedade anônima, o desenvolvimento da sociedade anônima. Isso não surge de uma vez só, ou seja, ninguém saiu de casa e disse para a mulher: hoje eu volto mais tarde porque eu vou criar a sociedade anônima. O processo é um processo histórico progressivo e que surge a partir dessa organização jurídica, digamos assim, dos fatores de produção, o que é um processo extremamente, dizia, extremamente fascinante. E nele vamos nos fixar
por ora, nesse processo da separação entre o patrimônio pessoal do empresário, ou seja, daquele organizador dos fatores de produção, aquele criador da empresa, na separação, dizia, desse patrimônio do empresário. E aí nós temos um conceito que hoje nos parece bastante simples e genericamente aceito, malgrado o uso abusivo que fazemos do conceito no Brasil, do conceito de desconsideração da pessoa jurídica, mas nós temos esse conceito de separação do patrimônio com algo normalmente aceito, admitido e não muito discutido. Mas vejam os senhores e senhoras, vejam vocês que por trás desse conceito existe uma ideia extremamente interessante. A partir do momento em que se tem essa responsabilidade limitada, a contrapartida disso, o outro lado da moeda, é que, até certo ponto, eu fico dispensado de pagar, digamos assim, uma parte das dívidas daquele empreendimento que via ultrapassar a parte do meu patrimônio que eu comprometi com aquele empreendimento. Essa ideia de que responsabilidade limitada representa um direito de não pagar todas as dívidas da atividade empresarial a que eu estou vinculado, é uma ideia extremamente interessante e que, vejam vocês, está vinculada, acima de tudo, a uma decisão de autoridade. Num estado absoluto, a única pessoa que poderia definir e estabelecer que eu não sou obrigado a pagar as minhas dívidas além daquele valor que eu comprometi como capital a um certo empreendimento é, obviamente, o rei. A autoridade, não a máxima, mas a única autoridade efetiva dentro de um Estado absoluto. Isso, ou seja, o fato de que constituir uma sociedade anônima depende de autorização real, ou seja, definir a limitação de responsabilidade depende da autorização real, que nos parece perfeitamente natural e independentemente de qualquer autorização, não foi durante muito tempo. Tanto que, ainda que por razões históricas, em determinados países, vamos pegar especificamente o caso da Holanda, onde, em função das companhias das Índias, a atividade empresarial, a atividade das sociedades anônimas teve teve um desenvolvimento muito grande. Até hoje, algumas sociedades importantíssimas e relevantes e muito bem conhecidas por nós na Holanda têm no seu nome um K, que nada mais é do que a abreviação em holandês, com perdão pela pronúncia, de Koninklijk, ou seja, real. Então, o KLM, a Companhia de Aviação, nada mais é do que a Companhia Real de Aviação. Por quê? Porque foi o rei que autorizou que aquela companhia que se transformou hoje na KLM não pagasse ou não fosse, os sócios, os acionistas não fossem obrigados a pagar nada além daquele capital a que se haviam comprometido. A Shell, que todos nós conhecemos, o nome completo da Shell, que é uma sociedade interessante porque ela tem dupla sede, ela tem sede na Holanda e na Inglaterra. O nome completo da Shell é Royal Dutch Shell. Então, esse conceito de que a responsabilidade limitada ao capital social por força de um privilégio, digamos assim, concedido pelo rei, e de que a criação de uma sociedade anônima era algo que dependia de autorização governamental, mesmo no Brasil imperial, durou muito mais do que a gente é capaz de imaginar. O final da obrigação, historicamente, o final da obrigação de que eu deveria ter autorização governamental para constituir uma sociedade anônima, ou seja, limitada
com a minha responsabilidade limitada ao capital social, isso só ocorreu em 1882, ou seja, 7 anos apenas antes da proclamação da República. Então, não é um conceito assim tão tradicional. Agora, se o capital social é esse elemento fundante, fundamental, básico da sociedade anônima, desse instrumento essencial também do capitalismo moderno, é importante a gente analisar as funções do capital social, a própria estrutura, ou seja, como na prática funciona esse conceito de capital social. E aí surge um outro conceito importante, que é voltar à ideia básica de que o capital social é a contribuição inicial dos sócios ou adicional mais adiante ao patrimônio da sociedade. E esse capital social vai se agregando, vai aumentando, perdão, esse patrimônio vai aumentando ou diminuindo de acordo com os resultados da sociedade, de acordo com que, ou à medida que essa atividade empresarial vai se desenvolvendo. O que surge, perdão, daí surge daí o conceito de patrimônio líquido, ou seja, o conjunto de bens e direitos adquiridos com o capital, deduzido das obrigações, que também ou são uma fonte para o desenvolvimento das atividades sociais. Daí a famosa equação do balanço, ou seja, bens mais direitos menos as obrigações. O que representa, então, esse elemento essencialmente residual do patrimônio líquido? O capital inicial, que é algo que tem uma significação isolada, por assim dizer, na constituição da sociedade e que, no curso da vida da sociedade, no curso dessa participação da sociedade na atividade empresarial, vai aumentando e diminuindo. É uma espécie de, para simplificar, uma espécie de compromisso que os sócios dão ou assumem perante a sociedade nos dois sentidos da palavra, ou seja, perante a sociedade anônima e perante a coletividade de interesses com que aquela sociedade vai lidar, os famosos stakeholders, ou seja, fornecedores, empregados, clientes e credores, especialmente. Essa representação do capital, se vocês quiserem, ou seja, o capital acaba sendo um conceito estático que é definido no momento inicial da sociedade, que eventualmente se altera nós vamos tratar disso com as modificações do capital, e o patrimônio líquido da sociedade, que é esse capital acrescido dos lucros ainda não distribuídos ou eventualmente deduzido dos prejuízos que a sociedade vem a incorrer. O que representa esse capital? O que ele efetivamente expressa? A partir do momento em que ele é essencialmente uma medida da contribuição de cada sócio, e o capital social representa o somatório dessas contribuições, nós temos aí, primeiro, um elemento econômico, ou seja, em princípio, na sociedade anônima e mesmo nas sociedades limitadas, o capital acaba sendo a medida para a distribuição dos resultados entre os sócios. Cada um vai receber de acordo com a sua contribuição. Isso é sempre assim? Não necessariamente. Nós temos ações preferenciais que podem ter direito a uma contribuição adicional. Na sociedade limitada, nós temos, inclusive, a possibilidade de que essa contribuição venha a ser desproporcional. E também aí surge um elemento interessante, ou seja, a distinção entre o empreendedor, ou seja, aquele
que participa da criação e no curso do tempo da gestão da empresa, e o investidor passivo. Como é que você acomoda, digamos assim, o investidor passivo, aumentando o espaço para a capitalização, sem colocar em jogo a governança da empresa? Através das chamadas ações preferenciais, hoje que estão um pouco fora de moda, mas o conceito básico da ação era exatamente isso, ou seja, admitir um capital sem a participação política, um capital passivo, uma participação passiva dentro da sociedade. Ao lado dessa questão econômica, essa contribuição de cada acionista ou seu sucessor por compra e venda das ações ao capital social, ao capital da empresa, também acaba sendo, em princípio, uma medição ou uma forma de medir a participação política, ou seja, ressalvada a previsão das ações sem direito a voto, acaba sendo uma medida pela qual você define quantos votos ou qual será o nível de participação política de cada um. Em última instância, então, voltando à questão econômica, o capital social acaba sendo, no momento inicial, uma espécie de um Big Bang da sociedade anônima, o núcleo necessário para a criação, o desenvolvimento das atividades da sociedade. Isso vai se alterar, como no caso do Big Bang, um segundo depois da criação da sociedade, a partir do momento em que aquele capital inicial é usado para coisas simples, como pagar a junta comercial, pagar o advogado, comprar um escritório, comprar livros societários e assim por diante, esse conceito vai sendo alterado. E daí surge uma imagem que é clássica, uma imagem desenvolvida por Vivanti, um comercialista italiano, que define o capital social estabelecido na sociedade como um verdadeiro vaso de trigo, ou seja, um limite. Se há excedente, se há resultados que excedem aquele limite distribuídos, aquele limite estabelecido, eles podem ser distribuídos. Se há um perecimento do capital em função de prejuízos acumulados, cabe à sociedade, de alguma forma, restabelecer esse nível, ou nós vamos voltar a esse ponto, reduzir o capital social àquilo que efetivamente existe. Então, se vocês olharem numa perspectiva ou numa visão externa da sociedade, o capital social termina sendo, ou patrimônio líquido no curso do tempo, perdão, o capital social termina sendo aquele compromisso dos acionistas iniciais ou seus sucessores de que aquele valor não será distribuído, que aquele valor será mantido na sociedade para o desenvolvimento das suas atividades. Recente decisão do Supremo Tribunal, inclusive, tentou olhar isso invertendo essa moeda, ou seja, estabelecendo que caberia ao poder público a responsabilidade de verificar se em contratos celebrados com a administração a companhia tinha efetivamente o capital adequado para desenvolver suas atividades. Então, o que o capital representa, mais uma vez, para quem está olhando de fora da sociedade? O nível de crédito. Crédito, como sabem, é uma palavra que vem da mesma raiz de confiança. Crédito vem de acreditar, de dar confiança. Então, o nível de crédito é um nível de confiança que a sociedade merece de terceiros. Daí surge um conceito muito interessante que alguns países europeus têm até hoje de definir, ou melhor,
de exigir que nas manifestações da sociedade perante terceiros seja expresso o capital social. Então, até hoje, ou até algum tempo atrás, pelo menos na França, havia a regra de que sempre que se usava o papel timbrado, ou seja, ABC Sociedade Anônima, eu deveria colocar no mesmo papel com um capital social de tantos milhões de euros, ou na época, tantos milhões de francos, porque isso servia para informar a extensão desse compromisso, ou seja, qual é o volume de capital que os acionistas tinham se comprometido a manter na sociedade, ou seja, a que nível de confiança eu, como credor ou fornecedor, poderia dar àquela sociedade, ou seja, pelo menos esse valor eles não vão tirar da sociedade, a não ser através de determinados procedimentos específicos. Ou seja, se o valor do capital deve estar lá, se existe esse compromisso, se ele deve ficar lá e não ser objeto de distribuição, se existe essa base de confiança, é claro que a primeira coisa que se vai exigir é que esse capital seja real, ou seja, que esse capital esteja representado por bens e direitos que sejam suscetíveis de avaliação e que possam, em caso de insucesso do empreendimento da sociedade, servir para o pagamento dos credores, pelo menos até aquele nível. Esse processo de exigência da realidade do capital social vai a ponto de que, na constituição da sociedade ou nos aumentos de capital, não em moeda, mas em bens, seja necessário um laudo de avaliação garantindo que aqueles bens ou créditos que estão sendo contribuídos à sociedade possam, de alguma forma, representar, dizia, essa garantia e possam, de alguma forma, valer pelo menos aquilo que está sendo objeto da contribuição. E é interessante destacar que essa é uma das poucas disposições da legislação das sociedades anônimas que tem tutela penal, ou seja, o avaliador pode ser penalmente responsabilizado se houver fraude ou dolo na realização dessa avaliação. E olha, mais do que isso, ou seja, a própria lei estabelece uma responsabilidade também por evicção, ou seja, eu que contribuo um determinado bem tenho a mesma responsabilidade do vendedor, eu respondo pela existência daquele bem, eu respondo pela solvência do crédito, ou seja, de que o crédito existe. E existe também aí, o que é interessante destacar, a obrigação de efetivamente realizar essa contribuição, ou seja, tornar real. A palavra aparece aí nos dois sentidos. Por quê? Porque senão nós teríamos a possibilidade de eu constituir uma sociedade com um capital de um bilhão de reais, colocando R$ 1 efetivamente na sociedade, ou R$ 1.000 na sociedade, e dizendo que um dia eu ia colocar o resto na sociedade. A lei estabelece, de um lado, um limite mínimo, ou seja, pelo menos 10% deverá estar, desde logo, realizado. Existe uma tradição curiosa no Brasil de falar em integralização parcial, que é um verdadeiro oxímoro, é uma contradição em termos. Ou seja, eu não estou parcialmente integralizado, eu simplesmente realizei em parte aquela obrigação. Numa companhia aberta, esse limite sobe a 30%. Por quê? Exatamente para garantir que, de alguma forma, a sociedade tenha o direito de cobrar essa diferença. Tanto que existe uma previsão legal expressa no sentido de que não é possível
a sociedade abrir mão desse direito. Por que isso, volta ao conceito, por que isso é importante? Se os sócios não respondem além do capital social que contribuíram para a sociedade e deixam de responder pessoalmente, a partir do momento em que aquele capital foi efetivamente contribuído, se o capital não é real, então ninguém responde e a gente tem ou poderia ter, em tese, uma monumental fraude. O que existem algumas disposições específicas da lei das SA que garantem a eficácia dessas disposições. Uma delas, por exemplo, é a referência ou a previsão de que você tem necessariamente restrições muito severas à chamada participação recíproca. Por que isso? Porque se a sociedade A constitui uma controlada, a sociedade B, e passa para essa sociedade B todo o seu capital financeiro, digamos, o saldo que a sociedade A tinha no banco vira capital da sociedade B. Se essa sociedade B compra dos acionistas de A as ações de A fica dona de B e B fica dona de A. E nenhuma das duas sociedades tem um tostão. Consequentemente, existe uma fraude, ou existiria uma fraude que, exatamente por isso, também é penalmente sancionada. Essa preocupação, digamos assim, de que exista a realidade do capital social, ou seja, de que o capital social esteja lá. E dentro dessa perspectiva de que o capital da sociedade deve ser, ou melhor, responde pelas suas dívidas, existem também restrições muito severas e que, em princípio, deveriam ser absolutas, à possibilidade de que o capital seja objeto de contribuição com base em serviços, ou seja, se eu criar uma sociedade dizendo, olha, eu vou contribuir para essa sociedade com 20 ou 30 concertos de piano que eu vou dar no futuro. É claro que os terceiros não têm nenhuma garantia. Se essa sociedade não cumprir os seus compromissos, ela não, os credores não vão ter direito a nada. Razão pela qual dizia a possibilidade de contribuição ao capital em serviços é extremamente limitada e, no fundo, só existe em um tipo específico de sociedade. Lei das SA, isso é proibido. Então, o que acontece? E aí entra um ponto interessante, que são duas visões que se afastam. O Brasil, ainda vinculado a algo que hoje é muito questionado na Europa, tem uma visão muito formal do capital social. Nos Estados Unidos e na Europa, a ideia de um capital fixo, ou do capital pré-estabelecido como uma medida de tudo, está sendo progressivamente abandonada na Europa e não é relevante nos Estados Unidos. O que é importante nos Estados Unidos é a responsabilidade fiduciária dos administradores, que devem garantir que não sejam feitas distribuições aos acionistas que prejudiquem a possibilidade de liquidação das obrigações da sociedade. Ou seja, o metro, a medida para definir o que pode ser distribuído como dividendo, não é, como ocorre no Brasil, a preservação do capital social, é a solvabilidade, a solvência da empresa. Se a empresa, de alguma forma, tem a possibilidade ou pode liquidar as suas dívidas e tem recursos suficientes para liquidar as suas dívidas, o excedente pode ser objeto de distribuição. Então, essa evolução do conceito
de capital expresso por uma cifra para mais a solvência da empresa à luz das suas obrigações é algo que tem mudado. E veja, há um ponto interessante, voltando ao nosso sistema, que é o fato de que, durante muito tempo, nós tínhamos o conceito, até a vigência da lei das SA, nós tínhamos o conceito de valor nominal. O que era o valor nominal? Era o capital dividido pelo número de ações. E a companhia não poderia emitir ações abaixo do seu valor nominal. O que acontecia? O que supostamente deveria ser o remédio para garantir os credores, no caso de uma fase de insucesso da companhia, acaba tendo a receita certa para o insucesso definitivo. Por quê? Se eu tinha as ações com capital social, com um valor nominal de R$ 1, ou seja, 1.000 ações divididas, então, um capital de R$ 1.000 dividido em 1.000 ações, cada uma com um valor nominal de R$ 1, se, supondo, a despeito dos valores baixos que eu usei, se essa companhia, pelos seus maus resultados, está sendo cotada na Bolsa a 30 centavos, e eu só posso emitir ações pelo valor nominal de R$ 1, é claro que ninguém vai comprar essas ações e a companhia vai quebrar. Consequentemente, hoje você tem um sistema das ações sem valor nominal, em que eu posso emitir ações a um valor compatível com aquilo que o mercado, que é soberano, está disposto a pagar. Seguindo adiante, eu acho que a gente pode falar um pouco na modificação do capital social. Vejam, isso sem prejuízo do conceito essencial de que o capital é um valor fixo e que o que conta na realidade do negócio é o patrimônio líquido, ou seja, com o capital social acrescido ou deduzido das reservas que se vão formando e que eventualmente não foram distribuídas em base na lei ou no contrato, não foram distribuídas aos sócios. E tanto existe essa preocupação, dizia, com o capital social, que, como sabem, a lei prevê ou exige a criação de uma reserva legal, ou seja, uma espécie de colchão além do capital social. Então, e que uma parte dos lucros, até se atingir 20% do capital social, ou 30% contando as reservas, uma parte desses lucros vai ser destinada à reserva legal, que também não podem ser distribuídos. E como é que se aumenta, ou por que se aumenta o capital social? Porque a sociedade, seja pela expansão dos seus negócios, seja pela necessidade de recompor o seu capital financeiro, pode ter, dizia, a necessidade de aumentar o seu capital com a emissão, com a venda de novas ações. Em princípio, claro, como nós estamos admitindo novos sócios na companhia, isso deveria ser uma deliberação da Assembleia Geral. A lei permite, em certas circunstâncias, o chamado capital autorizado ou, tecnicamente, autorização para aumento de capital por uma decisão do Conselho de Administração, tornando mais fácil o processo de admissão de novos sócios, daqueles sócios que vão, em última instância, daqueles investidores que vão, em última instância, verificar se vale a pena adquirir outras ações da sociedade. E aí surgem algumas questões interessantes sobre como definir esse valor. A lei estabelece que o valor das novas ações, para evitar uma diluição injustificada dos outros sócios, deve considerar essencialmente
os parâmetros básicos pelos quais você avalia qualquer tipo de investimento, ou seja, em primeiro lugar, o valor de mercado, ou seja, por quanto aquela mesma ação que se pretende emitir está sendo negociada pelo mercado. Em segundo lugar, o valor patrimonial, ou seja, a divisão daquele patrimônio líquido, que é a medição do direito dos acionistas pelo número de ações. E, em terceiro, também, o que é mais sofisticado, o valor econômico. Como se define o valor econômico? Em circunstâncias, vá lá, perfeitas de um mercado líquido, o valor econômico e o valor de mercado tendem a convergir. Por quê? Porque o valor econômico nada mais é do que o valor presente da expectativa dos lucros futuros descontados ao valor presente, ou seja, quanto valem hoje os reais que se imagina que aquela sociedade vá distribuir no futuro. Então, no momento da fixação do preço de emissão, isso deve ser considerado, de sorte a evitar que os demais acionistas sejam indevidamente diluídos, ou seja, eu comprei uma ação ou subscrevi uma ação a R$ 10, se o mercado, perdão, está cotando essas ações a R$ 20, a companhia não deveria poder emitir novas ações a R$ 5. Poder-se argumentar, diz, não, mas você tem o direito de preferência para a subscrição. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque a partir do momento eu não posso ser obrigado a subscrever ações para não ser diluído. Então, a lei tem uma previsão específica dizendo, olha, o preço de emissão deve considerar esses fatores, ainda que exista o direito de preferência. Uma outra forma de aumento do capital, que economicamente representa quase que uma operação circular, é a capitalização de lucros ou reservas, quer dizer, ou seja, valores que eu, em princípio, poderia distribuir como dividendo, são incorporados ao capital social, ou passam ou fazer parte daquele compromisso dos acionistas, olha, eu não vou distribuir esse valor enquanto a sociedade estiver em funcionamento, e no caso da extinção da sociedade, eu só vou distribuir isso depois que forem pagos todos os credores. Vejam que, mais uma vez, voltando ao conceito econômico, o capital social nada mais é do que um conceito de subordinação, ou seja, o reconhecimento por parte dos acionistas de que eles são subordinados a todos os credores da sociedade. O que é a ação preferencial? É uma subordinação limitada. Quando a preferência existe em caso de reembolso de capital, esse conceito prevê, então, que, olha, na liquidação da sociedade, se não houver dinheiro para pagar aos acionistas depois de pagos todos os credores, vocês, preferencialistas, recebem na frente, meio que uma contrapartida ao fato de que eles, em princípio, não iriam ter direito de voto. Essas reservas, o que representa a reserva? Nós já vimos a reserva legal, que é uma espécie de, vá lá, colchão para a garantia dos credores, e você tem na lei a previsão da reserva de contingência, ou seja, a companhia guarda alguma coisa para uma contingência, para uma responsabilidade que ainda não se concretizou. É interessante esse conceito, frequentemente esquecido, que a provisão é a responsabilidade para uma dívida passada, uma suposta dívida passada, que talvez ainda não se tornou exigível. A reserva de contingência é algo que se reserva para
uma obrigação que pode surgir. A provisão olha para trás, a reserva de contingência olha para frente. Mas existe outra coisa também relevante como reforço do capital social, é o chamado orçamento de capital. Por que existem essas reservas e essa disciplina das reservas? Como contrapartida do dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, a partir do momento em que a sociedade, o Estatuto da Sociedade prevê que uma parte do lucro será obrigatoriamente distribuída, surge então a necessidade de disciplinar e o resto do lucro. O que se vai fazer do resto do lucro? Uma mudança mais recente da lei, o que aconteceu? Resultou numa disposição relevante, nova disposição relevante, ou seja, o lucro inteiro pertence aos acionistas, a não ser que haja uma reserva constituída dentro dos limites da lei. E aí você tem também o outro lado da moeda, ou seja, a possibilidade de redução do capital. O que acontece? O que é a redução do capital? É aquela situação em que a sociedade já praticamente consumiu todas as suas reservas e as demonstrações financeiras registram que o seu capital social está desfalcado e que ela não tem nenhuma outra reserva, nenhum outro recurso no patrimônio líquido. Nesse momento, o que acontece? Se eu não posso distribuir dividendos enquanto o capital social não tiver restabelecido, e se ele está inferior ao capital previsto no estatuto, é claro que ninguém vai participar de uma sociedade dizendo, não, você vai entrar nessa sociedade, mas não vai receber nada até que o meu capital seja recomposto. A reação óbvia de todo mundo é dizer, muito bem, então vamos fazer o seguinte, quando você resolver esse problema, você volta a falar comigo e aí eu contribuo para a sociedade. Em função disso, a lei prevê, ou para resolver esse problema, a lei prevê a possibilidade de que o capital social seja reduzido para absorver prejuízos, de modo que ele seja ou passe a corresponder àquilo que efetivamente sobrou desta diferença de bens e direitos menos obrigações. Vejam, sem perder de vista o conceito de que, mais uma vez, repetindo isso, que é central, o capital social é um valor estático. O patrimônio líquido aumenta e diminui. Se o patrimônio líquido fica abaixo do capital social, ou seja, se não sobraram outros recursos além do capital social, e mesmo estes estão parcialmente comprometidos em função do resultado, a única maneira de tornar interessante a admissão de outros investidores é, obviamente, através da redução de capital. Existe também a possibilidade oposta, que é interessante, ou seja, a sociedade chegar à conclusão de, olha, eu não preciso de um capital social tão grande, as minhas atividades foram reduzidas e o capital que eu tinha em função de grandes projetos de investimento, de lançamento de ações que eu fiz no mercado, hoje não se justifica. E eu quero devolver esse dinheiro aos investidores. A lei prevê essa possibilidade, mas respeitando o próprio sistema que a gente examinou aqui, ela diz, olha, muito bem, agora, isso só pode ser feito se os credores que não têm uma garantia específica concordarem ou forem antecipadamente pagos. Então, a redução no capital social envolve necessariamente a manifestação dos credores, ou a concordância dos credores, ou a sua liquidação antecipada. Então, vejam que é interessante, o que a gente tem? A realidade do capital social
e a intangibilidade do capital social. Fala-se também em unidade, mas não tem a relevância desses dois princípios. O capital tem que ser real e o capital tem que ser mantido no âmbito da sociedade. Como é que você estabelece isso do ponto de vista concreto de quem lida com a sociedade? Basicamente, através de um conjunto de princípios para a elaboração das demonstrações financeiras, que são essencialmente fundadas no princípio da prudência, ou seja, como é que ele se expressa? Diz, eu compro um imóvel com um capital social, vai lá, eu compro um imóvel em um capital social de 1 milhão, eu aplico 1 milhão naquele imóvel. Se no dia seguinte eu pudesse dizer, olha, pensando bem, esse imóvel, no dia seguinte ou no ano seguinte, esse capital passou a valer não mais 1 milhão, mas passou a valer 5 milhões. Consequentemente, eu já tive, entre aspas, um lucro de 4 milhões. Dirá alguém, mas você não vendeu o imóvel? Não, mas ele já vale 5 milhões. Consequentemente, se ele já vale 5 milhões, eu posso distribuir 4 milhões de dividendo sem vender o imóvel. Daí o conceito de que, salvo algumas exceções específicas, a contabilidade adota o conceito de custo, ou seja, custo histórico. Você não pode reconhecer um lucro antes que ele seja realizado. Você define se a sociedade teve lucro ou prejuízo em função das suas operações, não em função de eventuais. Existem exceções, mas são muito restritas, não em função da valorização do seu patrimônio. Por quê? Se no momento em que você puder expressar como lucro a valorização do seu patrimônio, você está sendo obrigado a distribuir ou podendo distribuir facultativamente recursos que ainda não viraram dinheiro, em última instância. Diz, olha, ele vale 5 milhões, mas eu não tenho os 5 milhões. Mas eu posso pegar 5 milhões de um outro empreendimento, de uma outra fonte que eu tenho, eventualmente até pedir emprestado a um banco 4 milhões para distribuir um dividendo. É claro que isso não faz sentido econômico nessa perspectiva. Enfim, esse conceito de capital social, e por tudo isso que a gente falou, fica clara a razão pela qual outros sistemas são, a gente pode dizer, ou têm uma posição mais evoluída que a nossa, na perspectiva de lidar com a obrigação dos administradores de não distribuir nada que ponha em risco a solvência da companhia, ou seja, a sua capacidade de cuidar as obrigações. Você tem dois universos aí que acabam se aproximando, ou para o qual a gente vai saindo de um e se aproximando do outro, em ter uma visão mais realista dessa garantia dos credores. Então, o conceito de capital é a garantia dos credores, concluindo o que a gente mencionou no início, isso só faz sentido no Big Bang, que é a criação da sociedade, nos primeiros 10 minutos. Depois daqueles 10 minutos, o que garante a sociedade não é o valor do capital. O que garante na sociedade é o patrimônio que ela tem, ou seja, os ativos que ela tem, menos as obrigações em que ela incorreu e menos a parte do patrimônio que ela já, de alguma forma, aplicou. Esse tema do capital social, enfim, como eu mencionei no início, dá para a gente ficar um semestre inteiro discutindo, porque cada um desses assuntos tem toda uma disciplina complexa. O registro contábil, o aumento de capital, a redução de capital, a relação entre capital social, emissão de ações e voto, tudo isso
a participação, a correlação entre capital social e distribuição dos resultados, tudo isso vai desembocar em uma série de assuntos, como a responsabilidade, dizia, os deveres dos administradores, a função da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre o resultado e a distribuição do excedente do capital social, ou seja, do lucro, e assim por diante. Então, eu vou ficando por aqui sem prejuízo de como a gente havia combinado num tempo para perguntas e agradecendo mais uma vez a atenção de vocês e registrando mais uma vez a alegria por ver que 305 pessoas se dispuseram num sábado de manhã de sol, pelo menos aqui em São Paulo, a conversar sobre sociedade anônima. Isso, para nós, comercialistas, sempre dá muita alegria. Mas estou à disposição de vocês para fazermos, tentar responder a eventuais perguntas. Doutor Paulo, excelente exposição, muito obrigado mais uma vez. Não podia ser diferente, né? O número de pessoas Obrigado. presentes aqui. Eu acho que esse é o efeito Paulo César Aragão. Acho que todos nós estávamos muito ansiosos para recebê-lo aqui, para ouvir o que o senhor tinha a nos contar sobre o tema. E vamos então passar para algumas perguntas que nós recebemos. Já vou deixando um aviso aqui também aos participantes. Nós vamos circular a lista de presença do encontro, pelo chat da reunião, ela ficará aberta por 20 minutos. E também relembrar que essa reunião está sendo gravada e ficará disponível no canal do YouTube do GDEMP, para que depois vocês possam consultá-la e assistir novamente essa exposição sensacional do Dr. Paulo. Então, nós vamos. Congelou. Bom, acredito que o Vitor teve um pequeno problema com conexão. Já voltou, Vitor? Voltou. Acho que Voltou, pessoal. voltou agora. Perdão, eu não sei até onde que minha fala. Não, Vocês foi muito conseguiram rápido. ouvir? A gente é Vitor. Não, perfeito. Então, eu passo a palavra agora ao Tiago para que ele possa começar com as perguntas que nós recebemos. Bom, obrigado, Vitor. Primeira pergunta, doutor Paulo. Você consegue me escutar bem? Estou perfeitamente. A primeira pergunta é da Maria Eduarda, no chat. Ela perguntou, à luz da lei das sociedades anônimas e da prática de mercado, quais são hoje os principais desvios ou distorções no uso do capital social que geram controvérsias jurídicas, seja na sua formação ou em operações de redução, aumento ou recomposição do capital? Olha, a pergunta interessante. Eu diria que questões acerca do preço de emissão nas companhias abertas talvez seja a mais central de todas, ou seja, se o preço é razoável ou não, se o preço está de acordo com os parâmetros dos 170, parágrafo 1º da Lei das SA, nos aumentos de capital. A redução de capital, que não é tão frequente assim, raramente envolve problema, mas se vocês quiserem dizer, olha, de cada 10 questões envolvendo o capital social, eu diria que 9 envolvem o preço de emissão. Pessoal, peço só que vocês fechem o áudio, por gentileza. Perdão, Paulo, pode prosseguir, por Não, favor. sem problema. Não, mas era basicamente isso, eu acho. Excelente, muito obrigado, doutor Paulo. Eu tenho uma pergunta pessoal, que durante a sua exposição você mencionou algumas das funções do capital social, seja para expressar o nível de confiança ou para garantia perante terceiros, absorção de perdas, etc. Nesse sentido, por que a lei das sociedades anônimas não estipulou um capital social mínimo? E se a gente for fazer uma análise de direito comparado, por exemplo, a legislação portuguesa, as sociedades anônimas precisam ter um capital social mínimo de 50 mil euros, justamente, creio eu, para expressar essa confiança na empresa como um todo.
Teria algum motivo, algum racional por trás da lei das SAs brasileiras não ter previsto? Olha, do ponto de vista da sociedade brasileira, eu acho que a atividade empresarial é tão diversa que você estabelecer uma régua dizendo, olha, não pode haver sociedade com menos de tantos. Eu entendo a legislação de alguns países porque acabam reconhecendo que a sociedade anônima é uma estrutura complexa e cara. A gente tem sociedades simplificadas, digamos assim, com capital menor. De um jeito ou de outro, a gente tem essa regra, mas ao contrário, ou seja, se você for uma sociedade anônima pequena, há certas coisas que você não precisa fazer. Mas eu acho que o conceito básico acaba sendo vinculado à complexidade e ao custo. Outros sistemas, curiosamente, como o alemão, fazem o contrário, ou seja, diz, olha, uma sociedade limitada só pode ter até uma certa dimensão. Daí em diante, você tem que ser uma sociedade anônima. Eu acho que é muito uma questão de custo-benefício. Nós temos capital mínimo para atividades reguladas. Um banco, uma instituição financeira, uma seguradora, todas elas têm capital mínimo. Mas aí, em função de você assumir determinadas obrigações, estabelecer um valor pré-determinado, acaba ficando meio arbitrário. Eu vi passar muito rapidamente aqui uma pergunta ou um pedido de indicação de livro. Eu diria, eu recomendaria dois livros. Um é muito difícil, mas certamente a biblioteca da faculdade deve ter. É que o livro do Jorge Ripper, que eu citei aqui, Os Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno. Esse livro é absolutamente fundamental. E o outro, dois. É como toda boa lista de dois, acaba ficando com três ou quatro. Há um outro que vocês encontram com facilidade no estante virtual, porque foi publicado por aquela coleção da Abril de 1900 antigamente, que é o livro do Berlin Means sobre capitalismo também. E o terceiro, que eu acho um livro fenomenal, que é pequenininho, é um livro chamado A Companhia. Esse livro foi escrito por dois ingleses, um é escocês e tem um nome complicadíssimo, que é algo com Michael White. White escrito à escocesa, ou seja, W-A-I-T-E, Michael White. Esse livro, A Companhia, é bem pequeno, mas esse livro é fenomenal, é absolutamente fenomenal. Eu sei que eu comprei esse livro, comprei mais uns dois ou três, mandei um para o Dr. Bolanhos Pedreira, e eu mandei o livro, no dia seguinte de manhã me liga o professor Lamides, você mandou o livro para o Zé Luiz, por que você não mandou para mim? Eu disse, já está a caminho, professor. Porque o Zé Luiz disse que o livro é maravilhoso e eu também quero. Esse livro é realmente muito bom. Mas, enfim, eu não queria deixar de aproveitar esse gancho aqui que apareceu na tela. Doutor Paulo, excelente. Muito obrigada pelas indicações. Aproveitando a onda das perguntas, eu tenho uma também. Eu estava estudando no escritório recentemente sobre uma jurisprudência, um precedente, desculpa, do Superior Tribunal de Justiça, que ele fala que, na dissolução parcial de sociedade limitadas, o critério previsto no contrato social para apuração de haveres do sócio retirante somente vai prevalecer se houver consenso entre as partes quanto ao resultado que foi alcançado, e que, em caso de dissenso, deveria ser respeitado o balanço de determinação por ser o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. Eu vi o senhor comentando um pouco sobre essas questões, né, mais vinculadas à SA. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso também. Olha, não sua opinião, eu escrevi sobre isso. Eu acho que há dois aspectos aí. Eu acho que, acima de tudo, uma frase conhecida da professora Paula Forgione, que é titular de Direito Comercial do Largo de São Francisco, é dizer, boa-fé é cumprir o contratado.
acima de tudo. Então, qualquer conceito que tenta substituir o contratado por alguma coisa que supostamente pareça mais justa, me parece que pode envolver um equívoco grande. Foi aquilo que as partes contrataram. Então, dizer, não, mas isso não é justo. Quer dizer, esse conceito de você ter um conceito de justiça que se sobrepõe na área do direito empresarial ao contratado me parece meio injustificado. A questão do balanço de determinação, e eu publiquei um artigo no Conjura há uns meses atrás, envolve uma outra questão que é não atentar para a economia do século XXI, onde uma boa parte dos ativos são ativos imateriais não contabilizados, exatamente em função do princípio do conservador e da prudência. Não se contabilizam ativos ativos imateriais, marcas, etc., gerados internamente. Então, veja, um dia alguém acorda e diz, olha, Reebok é um nome muito legal, vamos fazer sapatos esportivos e depois roupas com o Reebok. Mas eu pretendo fazer uma empresa que não tenha fábrica, que não tenha empregados. Eu simplesmente vou comprar da Ásia os sapatos, alguém vai me ajudar a distribuir e eu vou ter uma empresa gigantesca. Se essa empresa fosse limitada e fosse dissolvida, o balanço de determinação não ia captar isso. O projeto de lei, o projeto 4, da reforma do Código Civil, tenta corrigir isso, fazer com que, no balanço de determinação, que já prevê os valores de saída, ou seja, o valor de mercado, e já se considere esse valor, o projeto busca incluir também os ativos gerados internamente. Mas eu acho que a regra de que pode ser que o contrato seja injusto, ou seja, de que, olha, só se vai cumprir o contrato no momento em que ele, tal ou qual disposição se torna necessária, se todo mundo ainda estiver de acordo, me parece que é um equívoco. Não, perfeito. Muito obrigada. Por nada. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela aula. Eu gostaria de fazer uma última pergunta que a gente recebeu da Laura. Vou ler para o senhor. Qual seria o marco jurídico adequado para considerar integralizado o capital social quando a contribuição se dá por bens sujeitos a registro em órgãos próprios, como imóveis, perante CRI, e veículos junto ao Detran? Nessa hipótese, a integralização se aperfeiçoa com a simples conferência do bem à sociedade ou somente com a efetiva transferência da titularidade no respectivo registro público? E quais são os impactos práticos dessa definição em termos de responsabilidade dos sócios e oponibilidade a terceiros? Pergunta é bem interessante. Agora, veja, se a gente parar para pensar, isso não é diferente da compra e venda de um imóvel. Se eu compro, ou melhor, se eu vendo um imóvel para você, Júlio, e não registro, enquanto existe a escritura definitiva, mas ela não está registrada, de quem é o imóvel? É meu que vendi ou é seu? O caso da sociedade não é diferente, porque o nosso sistema não atribui eficácia real aos contratos de bens sujeitos a registro. Consequentemente, a gente volta à segunda parte da pergunta, em última instância, ou seja, existe uma responsabilidade dos administradores de cumprir essa obrigação. Isso, no caso da lei das SA, tem uma expressão importante, porque os administradores não são solidariamente responsáveis por nada, exceto pelas obrigações
necessárias para o funcionamento da companhia. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Então, acaba isso sendo algo da responsabilidade dos administradores. Perfeito, doutor Paulo, muito obrigado. É um Perfeito. prazer. Então, doutor Paulo, com isso nós encerramos nosso encontro de hoje. Agradeço mais uma vez por sua presença, por ter elucidado todos os questionamentos que foram feitos, pela exposição, e deixo as portas do GDEMP mais que abertas. É sempre um prazer contar com o senhor por aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. E é isso. Nos vemos em breve, com toda certeza. Manteremos contato com o senhor aí para as próximas oportunidades. Muito obrigado e um bom final de semana. Um prazer também. E contem também com a gente aí em Belo Horizonte. Né? Sem dúvidas, contaremos sim. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Então, ficamos por aqui e até o próximo encontro. Muito obrigado, bom final de semana. Um bom fim de semana a todos. Tchau. Muito obrigado, Tchau, doutor Paulo. pessoal. Tchau. Obrigada, Obrigada. tchauzinho. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.